Olá, meu nome é João Vitor e nessa última aula de programação orientada a objetos, polimorfismo, eu vou trazer um aplicativo C Sharp para vocês na prática. A gente já trouxe um aplicativo em Java na prática, agora em outra linguagem, em C Sharp, né? Como no aplicativo Java, agora eu vou trazer uma breve explicação da estrutura do programa. E em C Sharp, diferente do Java, nós temos o program.cs, que é a localização da classe main, igual no Java. E no program é que vai ser compilado todo o código, onde ele vai chamar todas as funções. Né? E eu criei uma classe figura.cs, que vai ser a nossa classe Py, a superclasse. E herdando dessa classe figura, nós vamos ter a classe quadrado e triângulo.cs. Começando pela classe figura, é importante dizer que ela é uma classe abstrata. Como uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Ela só pode ser herdada de outras classes. E tem umas funcionalidades especiais que eu preferi usar uma classe abstrata, que são, por exemplo, o método calcular área, que eu defini ele como abstrato, né, para nas próximas classes a gente poder reescrever totalmente o método, mas usando mesmo assim o método da classe Py. As propriedades são as básicas: nome, tamanho do lado, tamanho da altura e tamanho da área. E os métodos são calcular área, tem os construtores e os getters e setters. Com isso vocês não precisam se preocupar, é só para ficar mais fácil a manipulação dos objetos. Passando para a classe quadrado, vocês podem ver que no topo do código nós temos um atributo de 2 pontos. Né? Quando a gente coloca esse atributo de 2 pontos, significa que uma classe ela vai estender a outra, que ela vai ser herdada da outra. Então todas as propriedades e métodos foram herdados de figura por causa desses 2 pontos. E a função calcular área, que a gente tinha escrito de modo abstrato, agora a gente escreve ela com o atributo override. Que o que ela vai fazer? Ele vai deixar você redefinir o que essa função faz. E como é um quadrado, o método calcular área ele vai ser reimplementado para calcular a área do quadrado. Ele vai pegar os dois lados e multiplicar. Vai elevar ao quadrado, né, o lado. E vai retornar essa área. Igual na classe quadrado, a classe triângulo ela vai também herdar da classe figura, ou seja, todas as propriedades, todos os métodos vão ser herdados também. A única diferença é que o método calcular área, ele agora não vai calcular a área de um quadrado, ele vai calcular a área de um triângulo. Ou seja, ele vai pegar o lado, multiplicar pela altura e dividir por 2, que essa é a fórmula do cálculo da área de um triângulo. E nos dois casos, vocês podem notar um claro exemplo do polimorfismo dinâmico ou de sobreposição, já que as duas funções elas estão definindo o mesmo método, porém diferente nas duas classes. Já que para calcular a área de um quadrado é diferente de você calcular a área de um triângulo. E a classe e também a classe figura, vocês podem ver que é abstrata, já que e vocês podem ver que faz sentido, já que a classe figura, você ainda não consegue calcular uma área, porque você não ainda definiu qual que é a figura. Mas quando você define as suas particularidades, o quadrado e o triângulo, você consegue calcular a área diferentemente para os dois. E já passando para o código, eu vou dar o exemplo, para você dois exemplos, um de um quadrado e outro de um triângulo. E vou compilar aqui para vocês, mas vamos dar uma olhada no código das classes, né? Aqui vocês podem ver aqui o atributo abstract, o abstrato, né? Que faz a classe figura virar uma classe abstrata que não pode ser instanciada. E o método calcular área, ele só leva esse get aqui no corpo dele, já que ele não vai fazer nada. Você não pode primeiro que ele não vai ser chamado pela classe figura. E segundo que ele não pode fazer nada porque você ainda não definiu qual figura que é, né? E próximo a gente pode ver a figura próximo a gente pode ver a classe filha de figura quadrado. E você pode ver aqui o atributo de 2 pontos, que é usado no C Sharp para
definir, né, o extends, que seria no Java, o estender, herdar da figura. E aqui vocês podem ler os comentários, e a gente já pode ver aqui o atributo override na função calcular área. Esse override, a tradução dele significa e aqui na função calcular área, vocês podem ver que o atributo override, a tradução significa reescrever, né? Escrever por cima, né? E ele está fazendo exatamente isso, ele está escrevendo por cima da função calcular área, que agora ela se define uma função para ela, né? Que é elevar o lado ao quadrado, retornar o cálculo da área do quadrado. Você não precisa definir nenhum método, nenhuma propriedade de novo, já que ele já está estendendo. Então você pode acessar o diz lado, mesmo não definindo a propriedade lado aqui. Agora no triângulo é idêntico ao do quadrado, só que a única diferença é o método que usamos para calcular a área, já que calcular a área de um triângulo é diferente de calcular a área de um quadrado. E a única diferença é que, em vez de você levar o lado ao quadrado, você vai multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, bem simples. Vamos compilar o projeto para vocês darem uma olhada no resultado. Clica aqui no Play. Eu estou usando o Visual Studio Community 2019. É o que uso para compilar o C#. É um aplicativo de console, então já vai debugar tudo aqui pra gente. Então vamos, começa definindo uma classe quadrado aqui, e dei para ele o nome quadrado, uma altura de 5, e como a altura é igual ao lado do quadrado, dei 5 também. E console.writeLine, para ele printar aqui no console, quadrado.calcular a área, chamando o método .toString. Ou seja, ele vai vir aqui na classe quadrado, pegar o lado dele, que é 5, que a gente definiu lá, e multiplicar por 5. Vai retornar 5 vezes 5, 25. Bem simples. E embaixo aqui, na classe triângulo, né, estou definindo um objeto chamado triângulo, e defini para ele o nome triângulo comum, e como altura, e aqui embaixo no triângulo estou definindo um objeto chamado triângulo, que leva como parâmetros o nome triângulo, a base 10 e a altura 15. E como é diferente do quadrado o cálculo da área de um triângulo, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no triângulo, calcular a área, e em vez de elevar o lado ao quadrado, ele vai multiplicar o lado vezes a altura dividido por 2. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 10, multiplicar por 15, 150, e vai dividir por 2, 75. É o que ele retorna. E é isso, bem simples o aplicativo em C#. Espero que vocês tenham aprendido bastante com esse curso. Essa aqui é a última aula em vídeo, mas o material todo está disponível no site. Se você estiver vendo pelo YouTube, o link do site está na descrição. Se você estiver vendo pelo site, é só clicar na abinha de arquivos, que você vai ter contato com todo o material que a gente produziu. E até o código do site, do próprio site, está lá também. Então, por favor, dá lá uma olhada. E eu espero mesmo de coração que vocês tenham aprendido. Eu, com certeza, aprendi bastante fazendo esse curso. E agradeço bastante pela atenção. E encerro aqui o nosso conjunto de vídeos. Muito obrigado. Adeus.